Então, sejam todas bem-vindas. Estou surpresa aqui com a presença da Rosângela, que está passando por um momento difícil, então eu convido todo mundo a dar um abraço virtual nela, mandar boas energias, que a irmã dela está internada com estado bem complexo, então que a gente possa se acolher energeticamente, virtualmente, mandar boas energias, bons fluxos. Viu, Rosângela? Um beijo para você. E fique à vontade. Agradeço muito o carinho. Aham. Então, mulheres, sejam bem-vindas. É sempre uma alegria encontrar vocês nessa riqueza das nossas partilhas, né? Como é a proposta aqui do grupo de estudos. Então, conforme anunciado, eu vou até às 19 horas a gente vai falar sobre essa temática da prosperidade, né? Na biblioterapia. E depois, de 19 às 19h30, eu vou colocar quais são as sugestões, né? Aquilo que eu encaminhei, tem algumas a mais, que a Yara já tinha me enviado e eu me perdi, mas aí eu vou apresentar, ainda vou perguntar se tem mais alguma sugestão e a gente vai fazer a votação e vai definir aqui entre nós, tá? Só ao vivo, porque é muito complexo, é muita gente falando depois, eu fico perdida. Então, mulheres, vamos respirar fundo. E aí eu vou jogar uma pergunta para a roda, vou chamar cada uma para que me responda assim no susto. Quando se diz a palavra prosperidade, qual é a associação imediata que você faz, Silvia? Aciona seu microfone aí. Quando fala prosperidade, como é que bate para você? Sucesso, progresso. Tá. Obrigada. Marta? Felicidade. Gilce? Alegria. A Gilce suspeita. A Dirce falou alegria, foi isso? A Gil. E a Gilce? A Gilce falou, eu não consegui escutar. A Gilce falou sustento. Sustento. Obrigada. E a Andréia? Fazer o que eu gosto de fazer. Obrigada. Yara? Ir em frente. Sempre melhorando, entendeu? Sempre melhorando. Obrigada. Mônica? A primeira palavra que me ocorreu foi sucesso também. Adriana? Conforto. Grazi? Olha, vieram algumas palavras aqui: sucesso, plenitude, estabilidade. Tá ótimo. Marcela? Vieram duas palavras para mim, assim. A primeira foi abundância e a outra, que eu acho que faz mais sentido para mim, é autenticidade. Ai, espetáculo. Obrigada. Cristina? Maria Cristina? Abundância também foi a primeira palavra que veio. Essa palavra é boa de falar, né? Abundância. Fala, Rosângela. Oi, eu? Sou eu? Desculpa, Rosângela. Rosane, eu sou Rosane. Tem Rosângela? Sim, mas tem a Rosângela Piedade. Tá. É porque eu não estou vendo. Para mim, a abundância, crescimento, transcendência. Obrigada. Diga você agora, Rosane. Também, abundância e sucesso. Sucesso foi o que veio primeiro. A abundância eu ouvi depois e achei também. Tá ótimo. Obrigada. E Célia? Para mim, a primeira palavra que me ocorreu foi abundância também.
Uhum. Obrigada, Ival. Veio dinheiro e foi rápido valor, valorização. Valorização. Para mim, seria liberdade. Então, veja que prosperidade ela é subjetiva, né? Mesmo as pessoas que falaram sucesso, o que é sucesso para cada um, né? Então, essa é a primeira provocação da gente definir o que é, né? Então, quando a Marcela fala autenticidade, interessante, né? Então, minha gente, vamos falar de um tema que é complexo, né? Porque todas nós estamos aqui. Boa noite, Laura, bem-vinda. Se estamos aqui, nós somos apaixonadas pelos livros, pelas histórias, pelas pessoas, pelos encontros, e isso nos dá um pagamento em muitos sentidos, né? No sentido existencial, no sentido afetivo, mas e financeiramente? Como é que é isso para vocês? Então, vamos falar dessas dificuldades, das dúvidas, ou ressaltar algo na leitura que te chamou a atenção. Então, está aberta a roda. Quem gostaria de puxar o fio? Respira fundo. Sempre quem puxa que é mais difícil, né? Fala, Gilce. Tá, depois vai a Marta. Fala, Gilce. Então, eu aqui, para mim, a questão, até como sustento, né? Porque na biblioterapia, para mim, como profissional, né, está difícil o sustento. Então, eu lendo aqui, né, o texto e tudo, então, eu já comecei a fazer, né, faço presencial e faço online. Na minha cidade, por não ser muito conhecido, né, então faz já 1 ano e pouco já, quase 2 anos que eu estou já fazendo, né, mas eu vejo, assim, que o retorno é pouco, né, e assim como a formadora, fazer um grupo grande, assim, para professores, eu já fiz a proposta, tudo, ainda está sendo avaliada pela prefeitura daqui, mas eu vejo, assim, que há ainda um receio por não se conhecer, né, então eu estou, assim, divulgando, né, a biblioterapia, o meu trabalho, e eu vejo, se a dificuldade, até esses dias nós estávamos comentando com o nosso grupo ali de aprendizes, né, de biblioterapia, que o difícil não é começar, o difícil é a gente se manter. Então, agora eu compro 3 livros por semana. Então, porque antes por semana não, por mês. Porque antes eu deixasse, eu comprava por semana. Então, eu ia falir de vez, né? Então, estou fazendo pós, né? Fiz o curso, só não fiz com o Galeno ainda, né? E não sei se vou fazer, mas assim, já fiz com a Carla, né? Fiz com você, fiz com a Cidinha, e assim, além de você fazer a curadoria dos livros, texto que você né, pesquisa, ou do tempo, né? Então, eu acho, assim, a implementação da biblioterapia e se manter ali, como a Val falou muito bem, da valorização também, do valor do dinheiro, né, do sustento, né, ela é tudo isso para mim, que eu quero ainda chegar nessa parte aqui da abundância, né, da autenticidade, do conforto, do sucesso, né, mas o início, né, aqui do financeiro, se a gente pôr na ponta, a gente desiste, né, mas eu não vou desistir, né, eu vou persistir. É isso. Pois é, nesse sentido, é por isso que eu luto muito, né? E não sei mais o que fazer para que a biblioterapia seja acolhida como prática integrativa e complementar de saúde, né? Porque se tivesse esse reconhecimento do SUS, poderia ter até contratação de biblioterapeutas para trabalhar em hospitais, né, em espaços de saúde, mas é um caminho justamente para valorização, porque
é isso que a Gilson falou, né? A gente tem um investimento infinito e como muita gente não conhece, não dá o devido valor, às vezes nem a gente mesmo dá o devido valor, não é? Então, é um desafio mesmo. Fale, Marta. Então, quando você começou a falar sobre o assunto, engraçado, parecia que eu me senti como se eu tivesse assim numa aula de educação sexual, sabe assim, um assunto proibido, porque eu acho que é tão complicado falar de dinheiro. Você confessa até um crime, mas você não diz quanto você ganha, quanto você cobra. Você até diz, matei, mas você não fala quando você ganhou. Estou falando, logicamente, de uma forma de brincadeira. Mas eu acho que o assunto da prosperidade, que é o do dinheiro, é tão tabu quanto o sexo era, digamos, enfim. Falar sobre isso. Parece que a gente tem que ir numa aula de educação sexual, parece que a gente tem que ir numa aula de educação financeira e falar, não, mas eu não sei se aí está sempre pedindo, não sei o que é, não, 50 tá bom, não, então quem sabe 60. É sempre um constrangimento, que eu acho que isso é a coisa que mais a mim me pega, que eu também faço parte desse bolo, tá? Não quero me botar, aliás, acho que até só puxo o cordão. Mas a sensação que a gente tem que quando você começa a falar sobre isso, eu tenho essa sensação, parece que eu estou falando sobre algo muito constrangedor, muito tabu, com muita dificuldade. É isso que a Gil estava falando. Aí você faz o curso, você já tem uma bagagem enorme e parece que você está sempre faltando, nunca você é reconhecido pelo seu trabalho, nunca o trabalho é reconhecido. Ai, pelo amor de Deus, bota esse troço aí no Pix, aí bota no não sei o quê. Sabe, é sempre uma mendicância, sabe? Uma mendicância que a gente anda. Isso, assim, me incomoda muito. Isso é a minha... assim, o que eu penso sobre o assunto um pouco. Não sei se mais alguém pensa. Mas eu concordo com você. Parece que é um tabu, né? Parece que a gente não pode falar sobre isso. Parece que é feio. Parece que a gente tem a obrigação de doar o trabalho, já que a gente tem tanto prazer com ele, né? É como se o prazer já fosse o próprio pagamento, né? Porque trabalho, até a origem da palavra, vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. Então, quando é torturante, parece que legitima, né? Legitima, assim, você sofreu para ganhar. Agora, você tem prazer e ainda ganha? É proibido, né? Fala, Val. Oi, gente, boa noite. Eu vou reler um pedacinho aqui do texto da Cris, que foi o que me chamou bastante atenção aqui, né? É na página 124. O que tenho observado tanto em mim mesma quanto nas pessoas que se aproximam é que o amor, ao oferecer o trabalho, é tanto que leva à insanidade, como a gente faz, né? Mas quando a gente começa, a gente quer comprar trocentos livros, quer comprar todos os livros, que são caríssimos, fazer todos os cursos, enfim. E não cobrar nada, né? E aí, palestras gratuitas são importantes, mas cuidado, elas geram convites para mais demandas de gratuidades infinitamente. Você doa o que é fruto de muito tempo e investimento, fica exausto e sem recursos. Certa vez ouvi a seguinte frase: se as pessoas adoram o que você faz e você não recebe nada por isso, você está trabalhando para quem? Isso, assim, quando já tenho refletido sobre isso, né? Eu participei do retiro com você, presencial, em 2019, que você fez aquela dinâmica que abriu muito meus olhos, porque, para mim, então, é mais difícil, porque eu já tenho uma renda. Então, para mim, colocar um valor nos meus encontros era mais difícil ainda, né? Porque eu já tenho um sustento. Mas aí eu fui refletindo que é um sustento, mas que é um sustento que eu tenho a parte, e a biblioterapia é uma opção de uma nova profissão, de um novo ocupar da minha vida, né? Depois da aposentadoria, e que eu demando muito tempo. Então, quando você coloca aqui nesse capítulo tempo que a gente leva para preparar o encontro, para escolher, né? Que parece simples, são 3 textos, mas são 3 textos que a gente demorou, às vezes, eu pelo menos assim, gente. Às vezes eu demoro 1 mês para escolher aqueles 3 textos, porque aí eu tenho que ver se encaixa, tenho que ver, porque bate em mim, mas eu fico pensando no como eu vou conduzir aquilo.
Aí eu leio, releio, boto outra coisa. Enfim, às vezes eu demoro um mês para preparar um encontro. E então, quando já refleti com você naquela época, e eu relendo aqui todas as nossas conversas, e aí eu me senti mais confortável de botar um valor que eu realmente acho que vale meus encontros. Não importa se vão 2, se vão 3, né? Se vão 4, mas quando cai pelo menos o valor dele na minha conta, que eu sei que é um valor que eu dei para aquilo, né? Que eu acho que eu mereço, eu me sinto confortável. E aí, o que eu fiz? Eu esqueci tudo que eu já gastei, porque eu só vou pensar em tudo que eu já gastei, porque, inclusive, o curso do Galinho também já fiz. Então, eu já fiz dois cursos da Carla, o da Cris, o da Galena, enfim. E fora os encontros que eu participo. Então, assim, esqueci o passado, o que eu faço para aquilo poder começar a ter um valor? Do dinheiro que eu ganho no mês, eu compro ou um livro. Estou parando de comprar livro, porque eu só tenho um acervo assim, maravilhoso, então fico aquela vontadezinha quando alguém indica, mas não, vou lá no meu, que tem coisa que eu ainda nem li, que eu ainda nem explorei, coisas antigas que eu estou relembrando. Então, eu me senti mais confortável realmente de dar um valor, e que assim, que eu também vejo que não vai desvalorizar o trabalho do outro, que às vezes vem alguém que faz a mesma coisa por um valor muito mais, né, vamos dizer assim, abaixo do meu, eu dava um valor muito abaixo de outras pessoas, eu achava que a coisa ficava meio, sei lá, meio sem lógica, né? E acabava ajudando a desvalorizar, talvez, o trabalho do outro também, quando eu ponho um valor muito baixo, ou quando eu só faço coisas gratuitas. Os gratuitos eu fazia mais com as amigas mesmo, né? Eu já cobro já desde o iniciozinho, mas eu sempre botava um valorzinho assim, só um valorzinho, mas agora não. Aí aquele valor, dá para eu pagar o curso, dá para comprar 2 livros, então eu já me sinto mais... Ainda não sobra, mas já me sinto mais confortável, né? Obrigada, Val. Essa questão das variáveis é fundamental. Então, tem pessoas que já recebem uma renda fixa e elas têm um manejo maior. Tem gente que não, é totalmente autônoma e não está aposentado ainda, depende daquilo para o seu sustento, né? E aí tem a variável também de quem é que vai receber. Às vezes é uma instituição que realmente não tem recurso, aí é uma história. Mas às vezes são pessoas que poderiam pagar sim, e não estão pagando porque, na verdade, não estão dando valor, né? Estão precarizando. Então, a partir de que momento você se sente violentado, vamos dizer? É esse estado de vigília, porque isso acontece. Eu tenho vários exemplos para contar, mas eu vou encerrando aqui. Eu faço assim, ó. Quando eu quero fazer um trabalho voluntário, é voluntário. Sim. E aí interessa. Para mim, aquilo já é outra gratificação, né? Mas eu colocar valor no que eu faço foi muito importante para eu me valorizar enquanto profissional. É esse ponto que eu queria chegar. Assim, né? Já fiz clínica social também, psicologia, e isso é dito, né? Nem que você bote que a consulta é R$2. É importante ter um preço, é um valor simbólico de troca, né? Da gratuidade, muitas vezes é complicado. A gente sabe, né? Quando divulga uma coisa gratuita, se inscreve um monte de gente, quantos vão? Muito menos, né? Se a pessoa paga um valor, ela gera um comprometimento maior de troca. Fala, Yara. Tem muitas coisas que eu queria falar, mas agora, enquanto vocês estavam conversando, me veio uma coisa assim na mente. Quando você disse assim, não sei se foi você ou a Val, que falou que se sente violentada, né? E isso aí eu já tenho essa sensação há muito tempo, porque o meu curso principal, minha formação principal é pedagogia, né? Eu fiz uma boa faculdade, fiz na PUC, tive professores de nome, excelentes, tudo, né? Só que ficou assim, o curso foi cada vez mais desvalorizado, a nossa educação, assim, no país está completamente perdida, né? Uma coisa, assim, posso dizer até falida, porque não está atendendo às expectativas da atual realidade, os professores são desvalorizados, o curso de pedagogia é desvalorizado, inclusive é um curso que, se você falar para alguém assim, na rua, em qualquer lugar, qual é o curso mais fraco, que a pessoa vai citar pedagogia, quando não deveria ser assim.
Você, numa roda de conversa, você fala pedagogia, o cara fala, eu tenho guia, eu tenho isso, tem aquilo, é tudo valorizado. Você fala pedagogia, já parece que você não fez nada, sabe? Então, já vem esse histórico. Aí vem com a biblioterapia, cursos, como todo mundo falou. Se gasta muito em livros, não só isso, a gente também lê, né? Procura discutir, fazer intersecção de livros para estudar e tal. Mas somos desvalorizados. O que eu ia falar para você? O sindicato de professores, por exemplo, eu sempre considerei um sindicato fraco, sabe? Porque ele tem vitórias, mas muito poucas, né? Assim, perto das situações. Não poderia fazer alguma coisa, Cris? Tipo, entre aspas, não vamos chamar de sindicato, mas um nome assim, de biblioterapia, e a gente se reunir, começar a fazer alguma coisa a respeito de valorizar esse trabalho? Você vê, os hospitais, só complementando, que você já falou isso, mas só complementando, hospitais. Hoje eles estão fazendo muito uma medicina preventiva, né? Então, por exemplo, tem meditação, tem uma aula sobre saúde, né? Tem até relaxamento, tem várias coisas, yoga, natação, sobre alimentação, né? Então, por que eles põem isso? Porque eles consideram importante. Agora, por que a biblioterapia não é importante? Eu estou com meu marido, ele está com um problema no lado do cérebro. O médico neurologista falou, leitura. Leitura é uma das coisas para trabalhar. Então, neurologicamente, é comprovado que a leitura ela trabalha bilateralmente o cérebro. E por que ninguém valoriza isso? Parece que é de propósito, né? Para que o país não tenha cultura. Não se poderia fazer algum movimento, alguma coisa, sei lá, um grupo? Com certeza, né? Isso seria maravilhoso, ou que tivesse uma associação, ou que uma tivesse associação, né? Uma coisa assim eu estava pensando. Só que quem é que está disposto a peitar isso? Porque é um trabalho danado, né? Operacionalmente é complexo. E, por exemplo, a Carla Souza já falou para mim, eu não pego isso. Eu também não tenho perfil. Eu estou nessa luta aí, né? Desde 2010, dando cambalhotas triplas, já estou cansando, né? Estou sentindo chamado assim, de recuar para fazer outras coisas que eu fiquei adiando, né? E agora é como se a vida falasse assim, olha, você tem que escolher bem onde você vai colocar a sua energia, né? E eu não tenho esse perfil, então já coloco aqui na roda, se alguém se dispuser, tiver, né, disposição mesmo. Pode até ser um grupo de pessoas, né? Porque a parte operacional disso é complicada, que é um registro e que vai ter, né, sei lá, como é que chama? Regulamento, e vai ter mensalidade? Não vai ter? E o que vai ter de benefício? Né, estatuto. Então, tem que criar um estatuto. É uma questão que seria fundamental, sim, concordo com você. Eu só não sei quem tem peito para abraçar isso. Mas obrigada, Yara. Vamos escutar a Andréia. Boa noite. No começo estava dirigindo, por isso que eu demorei a abrir a câmera. Mas esse é um assunto que muito me interessa. Porque eu fiz uma transição de carreira, né? Eu fiz administração, trabalhava em indústria, tal. Parei para me dedicar exclusivamente às minhas filhas. E agora voltei, primeiro com um projeto História de Criança, voltado à literatura, e descobri a biblioterapia. Descobrindo a biblioterapia, eu me senti realizada e vi que era isso mesmo que eu queria fazer. E aí, eu assim, tenho o meu marido, que tem agora está sem emprego, mas que tem o emprego dele, que sustentava a casa. E eu sempre dependi, né, entre aspas, porque nós combinamos assim, que eu ficaria com as filhas. Agora, eu começando a trabalhar mesmo, né, com a biblioterapia, eu vejo essa necessidade, né, de cobrar, mas eu tenho essas crenças de que não posso cobrar muito. Então, assim, para mim foi muito difícil. O que eu fiz?
no começo, eu fiz 3 meses gratuito, que eu considerei como um estágio. Então, eu fazia 5 encontros por semana gratuitos para eu aprender. Então, eu mergulhei de cabeça. Então, eu fazia assim, eu tinha 5 grupos, era 5 encontros por semana, aquela loucura, tudo gratuito. Eu dei esse prazo de 3 meses como um estágio. E aí eu coloquei, a partir do momento que eu tiver esses 3 meses completos desse estágio feito, e que eu tiver participado de uma vivência, porque até então eu não tinha participado de nenhuma vivência, eu só fazia, nunca tinha participado, porque nunca tinha dado certo, aí eu vou começar a cobrar. E eu fiz isso. Só que eu tinha muita dificuldade de cobrar, né? Aí coloquei o valor simbólico lá de R$15 por sessão, e quem pagava 4 era R$50 por 4, fui fazendo assim. Agora, já faz 1 ano e meio que eu estou trabalhando, né? Agora, eu não consegui subir muito. Eu faço a mensalidade R$60 e a individual R$20. Eu acho que é pouco ainda. Pelo trabalho que dá, pelo investimento que a gente faz, né? Assim como a Gilson, eu também só não fiz o do Galeno, ainda fiz todos os cursos e tenho tudo quanto é livro, né? E investi no monte. Então, assim, e agora, para mim, né, nessa situação atual que eu tô, né? Eu sinto mais necessidade ainda de monetizar, né? Então, até eu coloquei minha palavra como realização, porque seria uma realização agora eu conseguir ter um sustento baseado nisso. Não tenho, mas me sinto feliz que, por exemplo, a pós-graduação eu pago com as mensalidades que eu recebo. Então, já é um ganho muito grande para quem mudou recentemente, né? Para essa carreira. Mas o que eu tenho feito, né? Criei a oficina para ajudar as novas. Agora eu estou com uma nova proposta no meu grupo. Quem eu vejo que tem já a condição, que já está fazendo, eu estou convidando para ser a minha parceira. Então, porque eu fazer toda semana vivência nova estava muito cansativo. Então, eu vou fazer 3 no mês e uma parceira vai fazer. Então, assim, estou achando maneiras, né? E aí, assim, elas vêm, me ajudam, a gente une força, unidas somos mais fortes, é essa corrente do bem que eu estou tentando fazer. E eu acho que isso está sendo muito, muito válido, mas ainda sinto essa necessidade de ter um respaldo de uma profissão mesmo, né? Porque, por exemplo, a oficina, eu ofereci e deu super certo, as pessoas gostaram, estão treinando no meu grupo, as que já têm experiência, já estão recebendo até nas vivências que estão fazendo no meu grupo, mas já me perguntaram, por exemplo, você oferece nota fiscal? Como que você cobra? Você cobra como investimento? E se alguém te processar porque você não está dando nota fiscal? Já me fizeram todas essas perguntas, sabe? E aí, assim, eu coloquei, assim, por exemplo, a oficina como investimento. A próxima eu já vou colocar como contribuição voluntária. Porque já estou aprendendo isso, porque é uma contribuição voluntária, mas tem que ter. E na oficina eu estou batendo, assim, nem que você cobre R$5, mas cobre, porque tem que ter essa energia de troca. E por que eu falo isso? Porque eu fiz voluntário na Biblioteca Municipal aqui de Sorocaba, e eles disponibilizaram 20 vagas, e preencheram as vagas. No dia apareceu 6 pessoas, porque era gratuito. E aí outros disseram, eu queria ir, não tinha mais vaga. Olha a falta de valorização, né? Se a pessoa tivesse pago pelo menos R$5, apareceria. Então, eu acho muito importante, eu falo, nem que seja um livro de doação no dia né, eu tenho o meu voluntariado, que é no projeto social, que são para crianças carentes, esse eu não vou cobrar nunca, mas as pessoas que participam têm que, pelo menos um valor de voluntário mesmo, uma contribuição pelo trabalho que a gente tem, pelo investimento que a gente faz, eu acho que tem que ter. Então, é isso que eu penso. Andréia, em primeiro lugar, minha reverência, meu reconhecimento por seu esforço para trilhar o seu caminho de alma e de espírito. Porque você encontrou essa luz, você sabe que é esse o seu caminho, você está lutando que nem uma leoa nesse tempo de vida que tem as crianças, o marido desempregado, e é assim mesmo, né? É um ato de resistência, porque a gente tem convicção no grande valor que está fazendo. Mas como é que a gente sobrevive? É por isso que a gente está conversando aqui. Então, nessa tua busca, porque eu me vejo muito no teu discurso,
Eu já procurei muita coisa e já paguei muito dinheiro nesses cursos também. Já fiz um curso de prosperidade que foi mais de R$ 1.000. Já fiz constelação familiar com esse tema, sabe? Já fiz um monte de coisa que eu quero entender o que eu ainda não sei. E eu vou compartilhar, vou aproveitar, André, vou compartilhar nesse momento com vocês um pouquinho de algo que me ajudou muito. Tem a Elis Dias, que ela é da Bibliofamília também, não sei se aqui alguém conhece, acho que sim, né? A Elis tem uma empresa de desenvolvimento humano, ela faz enneagrama. Oi, você está ouvindo, André? Acho que está o áudio aí de alguém. Ah, tá aí. Eu fiz um enneagrama para ela, e isso tudo que você está falando, que você está sofrendo, que a gente sofre, também são crenças, sabe? São crenças que atrapalham muito. Essa coisa de cobrar, nossa Senhora, essa coisa financeira, tem um monte de crença que atrapalha. E aí, ela me passou um exercício, e eu fiz um slide para passar isso, porque isso vai ficar gravado, né? E aí, qual que era o exercício? Eu peguei só algumas frases, porque, enfim, é propriedade intelectual do trabalho dela, né? Então, é só uma amostra para vocês perceberem a intensidade. Então, ela me deu algumas frases e me falou para gravar no celular com a minha voz, lendo essas frases, e dar um período entre uma frase e outra de 8 segundos. E aí que diariamente eu tinha que ouvir aquela gravação. Por, sei lá, por um mês, direto. E, gente, eu fiz isso, eu sou muito obediente. E essas frases, até hoje, elas me ajudam. Quando vem uma situação que já é um gatilho para a gente se diminuir, abaixar o preço, fazer de graça, essas frases me ajudam. Então, eu vou partilhar aqui com vocês. Respira fundo, e quando eu ler, eu vou dar os 8 segundos de distância. Então, procura sentir bem essas frases. Vamos lá. Vocês estão vendo? Então, ela chamou de afirmações de abundância e prosperidade. Exemplos. O nome da empresa dela é Espaço Ser Humano. Então, eu aprendi isso com a Elis Dias, a quem eu agradeço muito, porque me ajudou muito e continua me ajudando. Então, respira fundo. Espera aí, que não quer nem passar, ó. Eu só aceito convites e ofertas de trabalho quando as condições financeiras e operacionais são favoráveis para mim. Eu já possuo recursos suficientes para que meu trabalho seja valorizado adequadamente. Se alguém achar ou disser que meu trabalho é caro, é um problema da outra pessoa. Eu me permito cobrar um valor justo e adequado pelos meus serviços. O movimento entre o dar e o receber no meu trabalho é sempre equilibrado. Eu me libero da culpa de recusar diminuir o preço dos meus serviços de acordo com a realidade das outras pessoas. Eu me sinto valorizada quando eu cobro um valor justo pelos meus serviços.
de forma gradual e confortável, eu redescubro o meu natural estado de alívio, tranquilidade e bem-estar. Respira fundo. Então, isso eu fiz. Eu gravei no meu celular com 8 segundos de distância e diariamente eu escutava aquilo. Porque nós sempre recebemos convites absurdos. E eu já aceitei e já fui em muitas ocasiões. Então, uma vez teve uma faculdade aqui em Niterói, Maria Tereza, o pessoal da psicologia me chamou, queriam saber o que era essa história de biblioterapia. Aí eu fui lá, fiz um círculo, fiz palestra, eles adoraram. Me chamaram mais uma vez. Eu fui, adoraram. Me chamaram a terceira vez. E aí eu perguntei, qual é a contrapartida? Porque eu estou doando o meu tempo de trabalho, o meu conhecimento, aquilo que eu investi muito tempo para preparar dessa maneira. Ah, não tem contrapartida. Então, muito obrigada, eu também não tenho disponibilidade. Fica uma coisa constrangedora, né? Eventos também que eu fui convidada para participar. Eu moro em Niterói, eu tive que me deslocar até Copacabana. Eu passei 3 horas nesse evento, eu fiz toda uma intervenção poética, que também é fruto de muita dedicação, né? Até incorporar esses poemas, selecionar isso, enfim. Tive que pagar um Uber de volta para casa, não ganhei nada. Qual o sentido? Então, às vezes, vem um sentido de pertencimento, né? Alguém está te convidando, participar daquilo, alimenta a gente, né? Poxa, alguém está reconhecendo, mas cuidado com isso. Até um certo ponto é importante, depois vira abuso. Fala, Rosângela. Eu estava pensando mais ou menos nessa linha que você estava concluindo, porque eu estou lendo um livro da doutora Ana Cláudia Quintana, e ela fala da diferença do tratar e cuidar. E ela diz que o tratar é uma coisa que o médico é treinado, mas não para cuidar do paciente, né? Para tratar a doença. O feminino é relacionado ao cuidar. E o feminino é visto como, o trabalho feminino é visto como uma forma de amor, um ato de amor. E ato de amor não se cobra, né? Então, não é visto, né? E, eu não tenho tanta experiência de roda, mas o que eu achei muito interessante, que eu senti, é a questão do... Você tem um autor, né? Você tem um livro, pelo menos, no mínimo um, para você trabalhar. Mas o que acaba ficando na berlinda é a sua sensibilidade com aquele livro. O que você faz com aquele livro, com aquele texto, seja lá o que for, né? Então, tem toda uma questão de não só o que você sabe da biblioterapia, como o que você investiu em você, o que você desenvolveu. E parece que é feio, né? Que é feio e que é injusto se você valorizar isso. E eu tive a oportunidade de... tadinha, a pessoa está com dificuldade, né? E aí a pessoa foi, eu não cobrei, a pessoa foi, e ela foi embora, no meio ela nem esperou ver o que era, né? Foi embora. Então, o que é de graça, como a Val colocou, não é valorizado, né? Não é valorizado. Mas eu acho que entra muito da naturalização desse papel que o feminino é do feminino cuidar, e é um ato de amor, então não deve ser cobrado. E eu acho que nessa questão da naturalização, assim como acontece com o machismo, às vezes a mulher é mais machista do que o homem, né? E aí a mulher se sente culpada de cobrar. Mas eu vou cobrar? Mas se eu vou cobrar só um pouquinho. E ela nem percebe que ao cobrar só um pouquinho, ela está dizendo que ela vale menos.
né? Que o conhecimento dela vale menos. Então, vem um desprestígio que passa na nossa frente, no nosso comportamento de dizer como que eu me coloco no mundo. Vou parar por aqui. Então. Obrigada, Rosângela. E essa conversa é justamente para a gente ir ativando a vigília desses preconceitos, né, que às vezes a gente vai reforçando justamente por falta de consciência. Então, lá nesse retiro da Bíblia Família que aconteceu em 2019, eu quis fazer essa roda porque eu tinha aprendido, aquele TEDx que eu participei, eu fui junto com algumas outras pessoas, falando sobre outras temáticas, mas era um grupo que a gente foi treinado, não sei o quê, e tinha duas meninas, eu vou até resgatar isso, eu não lembro o nome delas, mas o trabalho delas era esse, o TEDx delas era sobre isso, elas reúnem pessoas para falar sobre dificuldade financeira. Não que elas tenham a solução, não, mas elas descobriram a potência da roda quando as pessoas trocam as suas histórias. A gente sabe, né, da potência da roda quando a gente troca história, mas no caso delas são histórias de dificuldade financeira, porque tanto a gente fica em vigília contra os abusos, quanto troca ideias assim, no sentido do que a gente pode fazer, né, para sair do sufoco, porque sustento, às vezes podem ser trocas, né? Se a pessoa não tem dinheiro, ela pode ter algum serviço para trocar, não é? Eu faço muitas permutas, né? Então, eu faço isso por você, você faz isso por mim, e até uma maneira da pessoa se apropriar dos talentos que ela tem, né? Às vezes a pessoa faz um bordado belíssimo. Quantas vezes já troquei sessão de biblioterapia por artesanias? E esse preconceito que a gente está falando, gente, é das artes em geral. Quem canta, quem toca instrumento, quem pinta, quem borda, também tem um investimento imenso e tem uma dificuldade de valorização, né? De precificação daquilo. Quanto é que vale aquilo? Então, obrigada, Rosângela. Diga, Grazi. Bem, Cris, eu fiquei aqui pensando em tantas coisas e eu achei interessante, porque na hora que você falou assim, prosperidade, me veio várias palavras, me veio a palavra também dinheiro. E na hora que eu fui falar, eu não falei dinheiro. E aí, quando a colega no início falou que a gente tem, né, a gente tem uns tabus, tem umas coisas, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, olha como isso é real, né? Você fica com vergonha de falar sobre dinheiro. E por que disso? E aí eu fiquei pensando assim, né, nas coisas que eu faço, porque eu sou contadora de histórias, né? Então, eu tenho um trabalho nessa área e tudo, e eu até não fico divulgando muito, porque às vezes eu fico assim, gente, às vezes eu não tenho nem tempo de fazer muitas coisas, né? E às vezes, assim, a gente realmente precisa dessa coisa do equilíbrio da balança, né? E quando eu vi aqui no seu capítulo que você também traz essa coisa do Bert Helling, né, que é o dar e o receber, precisam estar em equilíbrio, a gente também precisa ter muito cuidado com isso. Eu fico pensando assim, que a gente faz tanta coisa, né? Porque, por exemplo, assim, eu agora, nesse momento, eu estou fazendo 3 cursos, que não tem a ver com biblioterapia. Tem a ver com contação de histórias, né? Que é uma coisa que eu me dedico. Faço um curso de histórias de vida, faço outro curso. Então, assim, a gente fica pensando que a gente investe tempo da gente. Claro que a gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta, mas é uma dedicação. E aí, assim, eu fico pensando no trabalho que eu tenho para trabalhar uma história, né? Porque não é pegar uma história decorada da minha cabeça e pronto. É um cuidado. A história tem que fazer sentido para mim. E se a gente não dá um lugar para isso no trabalho da gente, ninguém vai dar, né? Ninguém vai dar. E se o outro disser assim, olha, é muito caro, a gente vai dizer assim, olha, sinto muito, mas é o que eu posso fazer nesse momento, né? E aí eu fico pensando assim, que eu ainda não parei para me dedicar à biblioterapia. Sinto muita vontade, mas não parei. E aí eu caio nessa coisa da Val, porque quando a gente tem, né, a gente tem um trabalho paralelo, vamos dizer assim, tem uma renda, você acaba
de repente, não abrindo espaço para essas coisas, porque você, teoricamente, não depende daquilo financeiramente, né? E alguém... Aí, a palavra que me veio enquanto a gente falava aqui, quando fala em prosperidade, me veio autonomia. Porque quem tem essa autonomia carrega a prosperidade junto consigo. Porque você também precisa pensar assim, se eu não fizer isso, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho como dar conta das minhas coisas. Então, eu fico sempre pensando assim, todas as vezes que alguém me pede para fazer algo, eu sempre fico pensando na lei do equilíbrio, porque também, se eu dou demais para o outro, eu não sou mãe daquela pessoa, né? Quem que dá demais, né? Quem que dá para o filho? É a mãe, né? A mãe, o pai, enfim, né? Nessa coisa da hierarquia. E a gente precisa ter cuidado com esse lugar, né? Porque senão a gente pega para a gente também um lugar que não é da gente. E quando eu li também pelo seu capítulo, assim, né? E aí não estou fazendo julgamento, né? Porque cada um faz a sua vida com o seu dinheiro que deseja. Estou fazendo uma constatação. E isso a gente vê até no nosso ambiente de trabalho, que as pessoas, às vezes, não pagam um curso para investir em si mesma, mas elas com uma bolsa de sei lá de quê, elas querem andar emperequetadas de não sei lá como. Então, assim, eu não tenho nada com isso, cada um vai... Mas aí, por que reclama na hora de pagar por algo que é autoconhecimento? Não existe nada que tenha uma valorização maior do que o autoconhecimento, porque se você sabe quem você é, o que você quer, ninguém te coloca no bolso. Se a gente pensar também no preço dos remédios, né, gente? O remédio é uma fortuna e todo mundo paga a fortuna. Nem me fala de remédio, né? Então eu falo assim, gente, eu não tomo remédio para nada, graças a Deus. Então, é porque você gasta com livros, que é o nosso remédio. Então. Mas eu falo isso, é uma mente sã, gente, é um corpo são. Não é? Gente, eu estou impressionada. Meu filho ficou resfriado muitas vezes desde o início da Covid. E eu não fico. Eu fico pensando, gente, meus medicamentos estão dando certo, né? Mas essa fala da Grazi me fez lembrar um trecho aqui da Lígia Bojunga, desse livro Meu Amigo Pintor, que ela toca nesse tema da sustentabilidade. Ela diz assim, ó: eu era uma recém-adolescente quando saquei, por vários dramas financeiros acontecendo à minha volta, que, sem independência econômica, eu não teria nunca a liberdade necessária para administrar a minha vida. E eu queria, desde que eu me lembro de mim, eu quis ser capaz de administrar a minha vida e poder decidir: eu vou por aqui? Não, eu não vou por ali. Só vou por onde me levam meus próprios passos. E aí, numa outra página, ela diz assim: mas faz tempo, muito tempo, que eu achei dentro de mim uma certeza. Quem quer mesmo se dedicar às artes tem mais é que se resignar a viver modestamente, dando o melhor de si, se possível em tempo integral, até o dia D, e se chegar o dia D, por mérito próprio ou por favorecimento dos deuses, como foi em boa parte o meu caso, passar a viver mais confortavelmente. Então, tem essa questão da gente abrir mão de algo, sabe? Porque não é aquela escolha, eu vou me valorizar e eu vou ter dinheiro para comprar tudo que eu quero, que sejam os cursos, os livros ou as viagens. Não é assim. O que é que você tem coragem de abrir mão para se agarrar ao que é essencial, né? Diga, Nice. Boa noite, Cris. Desculpa, entrei no finalzinho, porque sempre estou batendo com os horários de aula, mas consegui chegar a tempo de serviço. Então, peguei agora o finalzinho da Graziele, não é, que estava falando, aí eu empolguei, porque ela falou contação de história, né? Entrei pela biblioterapia, estou me dedicando mais à parte da contação de história, que é o que está me fazendo muito bem. Lógico que a biblioterapia está comigo, né? Vivencio. Quando vocês falam de dinheiro, de prosperidade, de abrir mão, né? É o que eu quero para a minha vida. Eu falo que meu sonho era ser concursada. O meu propósito de vida é a leitura, é trabalhar com histórias,
né? É poder trabalhar com a biblioterapia, é poder trabalhar com a plantação de história. E abrir mão é abrir mão, eu acho que de comprar roupa e comprar livros e pagar curso. Né? Eu falo que a única coisa que eu não meço é comprar livro, né? Tá virando uma obsessão, uma gostosa. E quando a gente vê falar, eu sou contador de história, eu sou... Então, assim, eu sou apaixonada. Mas o meu propósito é as leituras, é a história, é o projeto, é abrir mão, né? Igual você leu da Lígia, eu nunca tinha lido nenhum trabalho dela. Tenho livros dela, mas ainda não li. Da gente ter que abrir mão de alguma coisa, né? Eu vou abrir mão, se Deus quiser, de ser professora do que eu tinha idealizado, e o meu propósito de viver de histórias, de ser contadora, de trabalhar com isso, de levar essa parte, né? Eu estou dentro das escolas, e quando você fala da parte humana, né? Quando você fala dessa leveza, as pessoas olham para a gente e fica assim... Ah, não, você tinha que trazer projeto de leitura. A gente está fazendo um café literário, não estou levando a palavra biblioterapia, Cris, eu faço café literário. É um encontro com senhoras, são senhoras de 70, 80 anos, e a gente conversa toda segunda-feira, e nós estamos lendo o livro da costureira de Caircana. E é tão gostoso, né? A gente volta na infância. Então, assim, eu chego cansado do meu serviço sem tomar banho, ando 100 quilômetros numa moto, e vou direto para o projeto, e quando eu chego lá, eu me sinto bem, eu me sinto realizada, parece que meu cansaço some, né? Eu falo que quando a gente explica isso para as pessoas não entendem, né? Eu cheguei do serviço e caí numa contação de história com os meus alunos, né? Alunos do projeto. Então, é esse o meu propósito, né? A minha prosperidade é esse. Obrigada, Anice. É isso que a gente sente, né? Há um pagamento, outro, não é? Que regenera a gente fica naquele estado de amor, e tem coisa mais valiosa que isso, você amar e ser amado, né? Eu sempre agradeço todos esses poetas, esses escritores, porque as pessoas me amam por causa deles, vou ter uma dívida eterna, mas eles gostam também, porque a gente acaba sendo porta-voz deles, né? Então é um dar e receber, assim, mas se a gente já vive essa riqueza, como manifestar isso no plano material, né? E a gente contagia, né? A gente fala com tanto amor que a gente contagia outra pessoa. Você me fez lembrar, ontem eu estava na biblioteca com um aluno que vai lá todo horário de almoço, mas não lê de espécie nenhuma. E sempre eu vejo indicação daquele livro do Moacir... vou falar o nome. Isso. Um sonho no caroço de abacate. Eu sempre acho aquele título esquisito e nunca li. E tenho o livro. Semana passada, eu montando um arranjo, falei, vou ouvir o audiolivro dele. Todo mundo fala dele. Quando eu ouvi, falei, fiquei assim. Aí ontem eu cheguei na escola e fui contar para esse aluno. Falei, nossa, aqui na biblioteca tem esse livro. E contei a história. Mas eu contei com tanta empolgação que ele falou, nisso eu quero ler. Eu falei, Bernardo, mas eu te contei a história toda. Ele falou, não, mas eu quero ler essa história que você está me contando aí. E hoje ele chegou lá na biblioteca, eu li o livro todo. Me conta mais uma história que eu quero ler mais um livro. Tá vendo? Assim, isso vicia, né? Porque a gente vê que algo que você ofereceu fez diferença para aquela pessoa, ela deslanchou, isso vicia. Mas é preciso ter cuidado, minha gente, para cuidar desse equilíbrio. Obrigada, Anice. Vamos escutar a Andréia. Primeiro eu queria levantar a mão e botei uma xicrinha, né? Vamos respirar, como diz a Cris, porque eu me identifiquei com todas e logo no início eu disse, prosperidade é fazer o que eu quero fazer, é a liberdade, é a autonomia. Mas como outras já disseram, eu tenho uma renda fixa, então você sente culpa de cobrar pelo que você gosta de fazer. Mas eu tenho a felicidade de estar nadando de novo no mesmo rio. E o que é isso? Eu comecei como contadora de história, virei uma consumista de livro, não dava conta de ler tudo, mas eu comprava tudo que dava. Que bom que a Gilce pôs regra para ela. De 2005, eu criei uma biblioteca gigantesca para fazer o que a Anice fez há pouco tempo. Tive um sítio que eu tinha lá 5.000 livros infantis, queria fazer uma casa de cultura no interior de São Paulo.
na contação de história, não cobrava nada e nada. Mas eu tive que me desfazer de um marido, porque a relação ficou péssima. E eu não dava para ter uma filha e conviver com essa situação de pai brigando com a mãe porque ela ama livros, ela quer contar história, ela bota a mala debaixo do braço e sai no meio da praça. Então foi muito difícil, eu abri mão a primeira vez. Anos depois, vem a biblioterapia. Começo de novo o consumo de livros. A primeira biblioteca foi para uma comunidade aqui em São Paulo. Tem uma biblioteca que chama Andréa Nogueira, que as crianças escolheram. Então, foi uma bênção ter tido aqueles livros e terem ido embora, porque não foram para o lugar deles. A separação foi um processo muito difícil, que os livros ajudaram a cuidar. E a biblioterapia, então, vem de novo aquilo. Como é que cobra, como é que vai ser, o que eu vou ter que perder agora e como é que eu vou achar nesse equilíbrio. E eu escolhi o caminho que nem é do meio e nem é equilibrado, mas tem funcionado para aquilo que eu preciso agora. As minhas oficinas em contação de história, sempre ficava essa polêmica. Então, eu resolvi, eu dava só uma oficina por ano e cobrava muito caro. E dizia que quem pagasse o caro estava financiando a oficina de alguém. Acho que é a corrente do bem que a Andrea falou. E a biblioterapia, eu pretendo fazer isso também, que já fiz uma vez. Uns pagam pelos outros, mas eu não abro mão daquilo que eu investi. Porque fiz Carla, fiz Cris, fiz Galeno, sou voluntária em uma série de coisas, mas a hora que eu vou cobrar por tudo isso, inclusive pelo voluntariado, que está embutido nisso, porque a gente é voluntário, se desloca isso e aquilo, mas tem custo, tem hora, tem material, tem tudo isso, eu cobro caro, e se não tiver ninguém que tá disponível a pagar, que acha que meu trabalho merece esse valor, ok, eu não perdi nada. A frustração eu vou ter sempre de alguma coisa. Então, é mais uma para eu trabalhar, é mais um livro para eu pegar que eu tenho na estante. Olha, não teve candidato para a sua oficina? Ok, vai ler um livro, vai relaxar e vai entender o que houve. Mas recuar naquilo que eu acho que mereço, que não é caro, porque quando eu fiz não era, então eu acho que eu tenho bagagem suficiente para cobrar um valor, eu sustento ele. Então as frases foram ótimas. Gente, muito obrigada, eu falo muito, e por isso eu não cobro nada. Muito obrigada sempre, que legal, não sabia que tinha uma biblioteca com o teu nome, que lindo, parabéns. Então, mulheres, vamos escutar a Grazi, depois vamos partir para a escolha, né, dos próximos temas, conforme anunciado. Diga, Grazi. Não, na verdade, enquanto a Anice falava, eu falei assim, gente, eu falei que eu não faço nada com biblioterapia, mas na verdade eu faço, só que não tem esse nome, porque na verdade eu comecei no início do ano com 2 amigas contadoras de história, um clube de leitura, que é um clube de cuidado através da literatura, né? É um grupo gratuito, porque, na verdade, assim, a gente entendeu que a gente queria conversar sobre os livros que a gente lia. Porque você já teve vocês já tiveram essa sensação, que vocês liam livros, dá vontade de olhar para o lado e falar assim, você também pensou a mesma coisa que eu pensei? E aí, assim, foi uma ideia que a gente, né, que eu fiquei amadurecendo com elas assim, mais de um ano, e aí no início desse ano a gente começou. É um clube de leitura virtual, a gente se encontra uma vez por mês, e a gente decide o livro que vai ler de maneira coletiva, né? Então, assim, o grupo indica os livros, e então, assim, são leituras variadas, né? A gente já leu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, já leu Ideias para de Alfredo do Mundo, já leu o livro da Chimamanda, e então, assim, a gente já leu Cartas para Minha Avó, de Jamila Ribeiro, então, assim, a gente é uma leitura variada. Já leu Perdas Necessárias, que foi assim, uma leitura, assim, que o grupo achou que foi uma leitura mais difícil, porque é um livro mais trabalhoso, mas, assim, é muito bom a gente sentir esse cuidado através da biblioterapia, né? E eu acho que é isso, Cris. E é bom também escutar muitas histórias, gratidão por esse momento, porque a gente também se fortalece com outras histórias, não é? E vai também tecendo essa trama, essa colcha de retalhos, e esses fios que vão fazendo com que a jornada da gente também seja mais fluida, né?
E que bom que a gente tem esse momento aqui. É uma coisa, eu me lembro que quando a Cris pediu para a gente ver se a gente ia renovar o grupo de estudo, eu falei, não, eu quero renovar o grupo de estudo, porque eu sinto essa vontade de estar com outras pessoas que fazem as mesmas coisas que eu acredito, né? E eu tenho certeza, Cris, que eu não adoeço por causa dos livros. Gratidão. Obrigada, Grazi. Olha, a Antônia entrou, mas além da Antônia, por favor, a gente precisa escolher os temas, né? Então, a Antônia é a última. Vá, Antônia, diga lá. Teu microfone. Boa noite, meninas. Sempre é difícil entrar. Antigamente tinha o negócio do meu estágio, que até parei um pouco. E hoje foi difícil entrar por esse Zoom. Mas quando eu entrei, que eu vi o assunto, eu já tinha visto bem rápido. Nossa, assim, são informações tão pertinentes que a gente às vezes se sente assim, às vezes até impotente. Por exemplo, desde o ano passado que eu quero fazer trabalhos cobrando, mas sempre deixando para depois, sempre deixando para depois. Mas eu decidi agora, vou começar em setembro. Oi, Andréia, tudo bom? Yara, a gente troca uns livros, né, Yara? É tão bom, a Yara me dá tantas dicas boas, mas é muito bom. E aí, eu decidi, eu digo, não, eu vou oferecer. Se o pessoal gostar, se tiver outra, vão participar, senão não tem problema. Eu já estou com um grupo, aquele do Bibliocene, que eu relato no livro, né? Muitas já leram. E estou até hoje com esse grupo, é de forma voluntária, eu me dedico, leio, escolho texto, eu coloco material, eu não peço para comprar livro, então, assim, até as meninas comentam, assim, que quanta dedicação que eu tenho por este grupo, e é com muito amor mesmo. E agora iniciei o ateliê poético dentro do grupo, é um grupo pequeno, porque até mesmo com o ateliê poético a gente tem que dar atenção para as atividades. O ateliê poético estou fazendo uma vez por mês nele, e as meninas estão gostando, mas assim, a gente tem que ter vontade mesmo de se lançar, porque senão não sai nada. Hoje mesmo eu comecei a mudar meu Instagram, já paguei um pacote, porque é complicado, a gente investe muito, muito em livros. Quando a gente vai comprar livros, a gente compra de 8, 10 livros, às vezes de uma vez, 5. Dessas últimas remessas que eu comprei livros, eu comprei quase 10 livros, e é um gasto, e ainda mais eu que não trabalho. Eu amo trabalhar como voluntária, eu fiz 3 trabalhos voluntários lá em Fortaleza, e fiz também em outros locais. E aí meu marido, ele disse assim, chega de trabalho voluntário, você tem que aplicar o que você sabe para você ganhar o seu dinheiro. Porque eu não sou concursada, eu só sigo o marido quando a gente sai de um canto para outro. Mas, assim, é difícil. Às vezes a gente quer ofertar um trabalho, a gente pensa em cobrar um determinado valor e a gente sabe que as pessoas não valorizam, né? E é complicado. E a colega falou há pouco tempo com relação a até um trabalho de graça. E tem gente que não valoriza ainda mais, né? Tem muitas pessoas que valorizam com muito amor, com muito carinho, agradecem. Mas tem outros que, sinceridade, nem... não valorizam, né? Se a gente não tiver essa ousadia, vou usar essa palavra, ousadia, para fazer as coisas, para se lançar, para fazer e fazendo com amor, eu acho que dá certo. Obrigada, Antônia. Um abraço, meninas, muito estou por aqui. Tá, eu quero destacar na fala da Antônia essa decisão interna. Eu agora vou cobrar. E o tempo todo a gente está falando desse laboratório de si mesma, né? Faz experimentos, vê o que acontece e vai ajustando. Eu também tenho essa dificuldade. Ó, a Marta e a Adriana que estão aqui, recentemente, né, elas fazem parte de um time Humanidades e aí elas sugeriram um texto que eu falei assim, então vamos fazer um encontro e eu não vou cobrar. E elas falaram assim, não, tem que cobrar sim. Aí eu queria cobrar mais barato. E elas não deixaram. Muito bonitinho isso, né? Gente, lá em 2011, quando eu comecei a fazer os círculos, o círculo custava R$30. E eu fiquei com esse valor por 2 anos. E as pessoas que participavam, que eram poucas, falavam para mim, você não vai aumentar, não? Como quem diz, você não se valoriza? Então, olha que constrangedor, né? Que a gente precisa, às vezes, desse olhar do outro, e eu agradeço isso, né? Porque eu acho que a gente precisa dessa teia para se apoiar, sozinho ninguém faz nada.
né? Então, é por isso que a gente tem que falar honestamente, falar com a nossa alma, falar com o nosso espírito. E eu digo para vocês, nunca foi fácil, não continua sendo, principalmente a gente está vivendo uma recessão, não é? Então, os preços do mercado dispararam, de remédio disparou, então as pessoas estão com menos dinheiro. Então, infelizmente, não valoriza, imagina, o próprio presidente não valoriza a leitura, não é? Então, tem um pouco desse preconceito, mas estamos aqui para reafirmar. O nosso trabalho é fundamental, principalmente nesse pós-Covid, não é? Então, as questões emocionais estão muito carentes de cuidado, e nada melhor do que esse instrumento sensível. Então, a biblioterapia é uma prática integrativa e complementar de saúde, exige um longo tempo de investimento, de preparo, de estudo. Então, se valorizem. Então, minha gente, peço licença para compartilhar aqui, primeiro, quais foram os temas que a gente já abordou, né? Porque esse grupo de estudo, na verdade, ele começou no ano passado, em janeiro. Então, só para vocês terem uma retrospectiva breve, em janeiro foi só para combinar, em fevereiro foi os sintomas de poesia na infância, com a Glória Quirinos, em março, os vazios constitutivos e a estética da recepção, do Jauzi e do Isser. Vimos a experiência da leitura com a presença da Eliana Yunes. Falamos sobre biblioterapia, o Mark Oaknan, até a página 46. Nos debruçamos sobre o livro Que Emoção, do Jorge Didi Huberman. Voltamos para o Oaknan, da página 97 a 122. Falamos sobre identidade narrativa, que o próprio Oaknan fala também, mas é um conceito do Paul Ricoeur. Lemos os livros da Yolanda Reis, o Ler e Brincar, Tecer e Cantar, e da Cecília Baju, Ouvir nas Entrelinhas, uma discussão que rendeu e foi até outubro. Em novembro, a gente leu o capítulo do meu livro De Vento em Popa, com Paulo Freire. E em dezembro foi do Ditame ao Enigma, ou Como Ganhar Espaço, do livro da Graciela Monte. Esse ano, em janeiro, a gente fez os combinados, em fevereiro foi o relato de uma travessia com a presença da Vânia Maciel, que era sobre cuidar de quem cuida, né? Depois tivemos o Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolff. Lemos a Michelle Petit, o capítulo 1, em abril. Em maio, a gente falou sobre literatura infantil e juvenil, usando como base o livro Problemas da Literatura Infantil, da Cecília Meirelles. Em junho, Mover a História, do livro Buscar Indícios, Construir Sentidos, da Graciela Monte. Nos debruçamos no mês passado sobre a imaginação na cura, da Jane Achterberg, e hoje falamos sobre prosperidade. Então, nesse breve relato, né, do que a gente já estudou coisa pra caramba, hein, gente? E valia até, eu sinto, né, é o meu jeito de estudar também, escrever sobre os principais aprendizados nessa travessia, né? Mas tudo isso requer muita dedicação. Mas vamos lá. Então, estamos aqui para votar os 4 próximos encontros. E aí, coloco aqui as opções que a gente tem. Tem um livro do Gaston Bachelard que chama Poética do Devaneio, e da introdução até a página 26 é a coisa mais linda do planeta. Ele fala sobre o maravilhamento que gera o porvir de uma linguagem, então é lindo. A Val e a Iara sugeriram o Oaknan, e a Valdete especificou até as páginas, que são os capítulos 8 e 9, que são bem curtinhos e falam de uma questão essencial, sim. Realmente, o Oaknan
ele nunca é demais. Ele é uma ótima referência para nós. A Marcela sugeriu um livro que se chama A Substância Oculta dos Contos, Vozes e Narrativas que nos Constituem, da Yolanda Reis. São aquelas edições pequenas, né? Como o que a gente leu já. E esse livro, ele foi eleito aí esse ano como um altamente recomendável pela Finilis no quesito de livros teóricos. Então, realmente é uma ótima dica. A Adriana Novis e a Andréa Castro sugeriram qualquer coisa a mais da Michelle Petit. Ela também é maravilhosa, né? Ela tem vários livros e qualquer um dos livros dela são ótimos referenciais para nós. Então, eu botei Cris, porque eu fui lá catar nos livros e tem um capítulo, Construir-se a Si Próprio, que está no livro Jovens e a Leitura dela, que é maravilhoso. Então, também fica como dica. A Adriana Novi sugeriu algo da literatura em perigo, eu fui lá buscar e tem um capítulo dele que se chama O que Pode a Literatura, que é muito bom também. Como um romance do Daniel Pennac foi citado pela Adriana Novis e pela Iara, e aí eu acho que valeria a pena a gente ler Os Direitos do Leitor, porque ele é muito bom, continua muito vivo, né? A Graziella sugeriu uns outros livros teóricos, Ponto de Fuga, da Ana Maria Machado. Ela é a maga dos contadores de história, né? E aí, eu não conheço esse livro, mas já fiquei interessada, né? Mas, enfim. E olhando os títulos dos capítulos, tem um que se chama Texturas, o Tal da Teia, sobre Maravilhoso textos esse título. e têxteis. Deve ser lindo, maravilhoso. A Graziella sugeriu, vocês estão rindo, né? Eu já angustiada, eu também. A gente quer ler tudo. A Graziella também sugeriu um livro que ela falou que não conhece, não leu ainda, que é Literatura Ontem, Hoje e Amanhã. Tem uma capa linda, olha lá, está mostrando, que é como se fosse um balão, só que no lugar do balão é o livro que está puxando para cima. E a Yara também falou da literatura como remédio, que é uma grande referência, né? Mas já está bem citado assim, né? E aí eu pensei no seguinte, a gente pode, aqui no chat, cada um colocar um número só. Cada indicação tem um número, tá vendo? Ó, a André tá rindo. Vou querer ler tudo. Tudo bem, mas bota um número só, que aí a gente vai pelos mais votados, pelas prioridades, e os que não forem escolhidos, eu jogo para o ano que vem. Ano que vem, então, eu vou continuar, mas vai ser avulso, sabe? Porque eu, desde o ano passado, né, eu não estou divulgando mais curso online, eu quis sair desse marketing digital que ele estava me acabando comigo. Então, eu vou oferecer coisas avulsas, né? Então, eu vou divulgando e quem tiver interesse vai contribuindo de forma avulsa, não vai ter mais esse pacote, tá? Então, eu posso ir jogando para o mês que vem, mas a partir de fevereiro. Vou me dar um descansinho também em janeiro, porque desde janeiro do ano passado, todo mês teve, né? Então, minha gente, peço que botem aí no chat agora qual é a sua escolha. O Bachelard já ganhou. Já ganhou? Oh, meu eu Deus, achei que tinha que ser mais de um, que eu achei mais também. ou menos isso. Mas vamos lá. E eu queria só para completar que os títulos é o capítulo que eu queria, né? Que eu indiquei, O Peso da História e a História contra o Destino. É o título. Eu acho que tem peso quando a gente fala o título. Né? Se alguém que dê uma dica quiser defender a sua sugestão, pode. Conversa pode muito com a fazer. constelação familiar, por isso que eu joguei, mas estou aqui encantada com tudo, não sei nem o que eu vou escolher, mas vamos lá. Olha, eu citei 2, mas eu votei no número 3, porque é um livro que eu recomendo a gente ler.
sabe? É um livro pequeno, eu não escolheria um capítulo, deixaria ler o livro inteiro. É um livro de fácil leitura, na verdade tem um capítulo, inclusive, que ela aprofunda aquele outro livro dela que a gente já leu, da Yolanda Reis, e acho que valeria a pena ler esse livro, sabe? Tá. Nem fui eu que indiquei, mas quando a colega indicou, eu já fiquei feliz. Eu posso interromper aqui esse slide? Todo mundo já lançou um número aí no chat? Sim. Então, minha gente, ó, eu assumo aqui, né, eu reitero um compromisso diante de vocês. A biblioterapia na minha vida, ela é um chamado, né, muito forte, então é um compromisso. Eu faço outras coisas, mas a biblioterapia para mim é a prioridade. E quando uma coisa é prioridade para mim, eu sei que eu vou morrer estudando, né? Então, eu vou continuar. E eu gosto dessa coisa da gente aprender junto, né? De uma forma circular, dessa forma aqui de mosaico. Então, eu vou continuar. Só não vai ser desse jeito que era, de pagar o ano todo, sabe? De ter uma plataforma. A gente vai fazer os encontros, eu vou gravar e eu vou compartilhar o link e vai ficar acessível por um período. Vai ser assim, tá? Então, ano que vem vai continuar, mas numa forma diferente. Deixa eu ver se tem alguém aqui com o microfone ligado. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o resultado. Chat. Alguém já fez aí? Tem gente que é rápido. Vamos ver, vamos ver. Oxi. 1, 3 e 4, que ganharam mais Você já fez aí? Olhando aqui. Vamos lá. Bom, deixa... Eu acho que o 3 e o 4 passaram. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Tem mais que tem mais. E o então, mais vamos... vem para o 8. Chat, vamos lá. Estou perdida aqui, minha gente. Espera aí. Estou indo lá para cima. Ih, meu Deus. Apareceu uma coisa aqui. Quem pode me ajudar, gente, que eu estou perdida? Vamos lá. Ou então, está todo mundo aparecendo aqui? que você acho que quer? sim. Eu poderia, de uma outra forma. Fazer uma mãozinha. Cada um. Quem vota então vamos mãozinha. lá. Mas aí cada um vai lembrar, vou ter que resgatar ali, né? Vai. Não, a gente lembra, Cris. O 1 é o Bachelard. Da Poética do Devaneio. Quem quer? Pode levantar a mão assim, não precisa ser a mãozinha do negócio, não. Então, tem 1, 2, 3, que tá com a... 4, 5, 6. 6 para o Bachelard. Tem até mais. Tá. O número 2... Abriu. Tem gente com o microfone ligado aí, por favor. Antônia. Aqui às vezes eu desligo, a pessoa liga de novo. O segundo é o biblioterapia. Vamos lá. Então, ó. Yara, Gilce, mais alguém? E a Val, foi ela que sugeriu. 3. O terceiro é... Opa, aqui. O terceiro é o livro da Yolanda Reis, A Substância Oculta dos Contos. Vamos lá, quem? Eu também quero ler esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 com a Dirce, 9 com a Antônia. Oxe, que beleza! O 4... Deixa eu ver aqui o que é o 4 e o que é o 5. O 4 é da Michele Petit, Construir-se a si próprio. E depois é o Todorov. Quem quer ler a Michele Petit? Mônica 1, Laura 2, Rosângela 3, Silvia 4,
Deixei alguém de fora? Não, então 4. O 5 é a literatura em perigo, do Todorov. O que pode a literatura? Quem quer ler? Não deu ibope. Minha gente, vamos ver o que mais. Está quase acabando. O que é o 6? O que é o 7? O 6 é como um romance do Daniel Penac. E depois aquele da Ana Maria Machado, Ponto de Fuga. Quem quer ler o Daniel Penac? Esse é mais basiquinho, né? A gente lê fácil. E quem quer o da Ana Maria Machado, Ponto de Fuga, aquele dos textos, do texto? A Grazi, uma. Tá. Vamos lá, 8 e 9, quais serão? O 8 é esse livro que a Grazi sugeriu, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, e depois é o Dante Galiano. Então, alguém para o 8? É uma referência que a gente ainda não tem, nem a Grazi leu ainda, a gente não sabe se é bom. Então, vamos priorizar o que a gente já tem, alguma garantia, né? Sei lá. E o literatura... Eu falei a verdade, né? Sim, a capa é maravilhosa, né? E a literatura como remédio, do Dante Galiano, também já é tão conhecido, né? Discutido. Então tá. Então, quem ganhou foi, vou botar aqui, em primeiro lugar, foi o número 3, que é esse da Yolanda Reis. Ótimo, então. Então, esse a gente vai ler em setembro, tá? Esse é a Substância Oculta dos Contos. Vamos ler em setembro. Depois, com 6 votos, vai ser o número 1, A Poética do Devaneio, lá o capítulo 1, a gente vai ler em outubro. Depois, o número 4, Construir-se a Si Próprio, da Michelle Petit, a gente vai ler em novembro. E o número 2, o Acnan, a gente vai ler em dezembro. Tá bom? Então, eu vou comunicar isso por WhatsApp. Vamos tirar uma foto aqui, minha gente? Isso. Quem quer sair, está com a câmera desligada, liga a câmera. Todo mundo se arrumando. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tcharam! Tá ótimo, mulheres! Muito obrigada pela presença, pela riqueza das partilhas, como sempre. E lembrem do equilíbrio entre o dar e o receber. Gravem aquelas afirmações para isso ir incorporando em vocês. Mudando esse sistema de crenças, vamos nos valorizar. Até para gerar dinheiro para a gente comprar mais livro, fazer mais curso, fazer mais viagem. Participar da Flip esse ano vai fazer mais loucuras, né, Cris? Fazer mais insanidade. Exato, e promover muita saúde de forma circular. Cris, pior que a gente faz viagem, eu comprei trilhões de livros lá em Buenos Aires. Voltei com a mala, fui apertando tudo para caber livro, caber vinho, tudo livro em espanhol. Ainda falei com a Graciela. Ainda pagou excesso de bagagem. Ainda falei com a Graciela lá. Ai, que legal! Que ótimo! Um beijo para todas. Boa noite. Beijo, boa noite.